Olá, meu nome é Elder Kawabata, eu sou artista visual, encadernador, ilustrador e também atuo como designer gráfico. Hoje eu estou aqui para falar sobre o processo criativo na criação de livros de artista ou livros artísticos. Como a gente pode unir a narrativa e a forma. Como assim? Na produção de livros independentes, quem é desse universo geralmente são pessoas muito criativas e que gostam de falar sobre muitos assuntos, praticamente qualquer assunto. E às vezes a gente se depara com uma dificuldade e uma necessidade de como contar uma história. E não só como contar uma história, mas como contar uma história através do objeto do livro. Mas não somente do livro, mas de um livro de artista ou um livro artístico. Primeiramente, o que é um livro de artista ou um livro artístico? Um livro de artista é um conceito para a criação de livros que eles ultrapassam a ideia do livro codex. E ele dialoga além da escrita que tem dentro do livro, a sua forma como livro. Muito dessas produções de livros de artista, eles às vezes não têm textos, ou têm textos, mas são textos bem distintos. Enfim, são produções que às vezes são experimentais e principalmente não são muito convencionais. São livros geralmente de pouca tiragem e muitas vezes artesanais. Então, explorando esse conceito de um livro de artista, um livro artístico, a gente entende que um livro de artista, um livro artístico, ele não precisa narrar somente com as palavras ou com a história que está dentro. A gente consegue narrar junto com a forma desse livro. E na minha formação, eu estudei artes visuais, e fiz muito pesquisa na área desses livros artísticos e tenho algumas produções desses livros. Bom, aqui vou mostrar algumas para vocês terem mais ideias sobre o que eu estou falando. Esse aqui é um livro que eu criei que ele chama Pega Pega. Então, quando a gente abre esse livro, a gente entende. Esse é um livro só composto por imagens. A gente vê a imagem de uma raposa que ela corre. E se a gente fechar o livro, ele vai aparecer a imagem de uma lebre. Que se a gente abrir, ela vai continuar correndo. E se a gente fechar de novo, a gente vai ver a raposa. Ou seja, esse livro ele propõe um diálogo entre a lebre e a raposa, essa brincadeira do pega-pega nesse formato circular. Essa é uma estrutura de encadernação que se chama carrossel. E eu consegui unir a narrativa da brincadeira de pega-pega nessa estrutura de carrossel, que ela consegue abarcar muito dessa narrativa. Talvez ela não se encaixasse em outra estrutura ou uma estrutura convencional. Eu consigo contar muito melhor essa história a partir desta forma, desse formato de livro. Bom, a publicação de livros de artistas ou publicações independentes que utilizam dessa plataforma de livros não convencionais, livros artísticos, ela é muito grande. É um universo onde tem muitas pessoas que produzem muito, principalmente muitas pessoas aqui no Brasil e também fora. Essas produções, geralmente, elas são artesanais e totalmente independente. Muitos produtores como eu fazem suas produções sozinhos, desde criação de ideia e as concepções das narrativas, da forma, conteúdo e até mesmo a divulgação dos seus livros. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos de livros
e depois vocês podem pesquisar mais sobre essas possibilidades e esses artistas que trabalham com esses livros. Bom, é, e o que eu proponho para vocês? Bom, a gente construir algumas narrativas, pensar em algumas narrativas e algumas formas de livros. Vou mostrar para vocês pelo menos 3 narrativas distintas com produções distintas de formas de livros. Vou falar o passo a passo de como faz essas produções e também vai ter materiais no link para vocês poderem fazer os seus protótipos, as suas criações. E também a partir dessas criações, vocês poderão criar outras criações e também vão se indagar mais com esse conceito de livro e forma, narrativa e forma. Olá, agora estamos na etapa das ideias e os formatos, né? Na etapa de projeto. Bom, aqui, como podemos ver, a gente vai unir as ideias que a gente quer para as narrativas, histórias dos nossos livros e os formatos, os possíveis formatos que vão compor aquela característica do nosso livro, né? Então, essa é uma parte importante para a gente poder entender como a ideia ela se relaciona com a parte material. Na composição de uma história, a gente também tem que pensar a história para além da sua forma contada, mas como que essa forma pode dialogar com essa história. Aqui a gente já tem as 3 propostas que nós vamos fazer, né? E os seus respectivos formatos. Então aqui começamos com a primeira ideia que eu tive de uma narrativa, seria alguma coisa mais simples, mas que pudesse ser bem interessante visualmente. Então aqui a gente tem o conto da lebre e da tartaruga, aquele conto bem famoso da corrida da lebre e da tartaruga, que no fim a tartaruga acaba ganhando a corrida. Bom, aí aqui vai para os formatos. Nesse conto, a gente sabe que a gente tem 2 personagens. Então, esses personagens, eles estão fazendo uma ação. E a ação predominante nessa história, ela é a corrida. Então, o que eu pensei para esse formato seria uma estrutura em sanfona, porque se fosse uma estrutura paginada, a gente ia perder essa parte de sequenciação. Então, acho que a sanfona ela entraria com uma melhor proposta para esse tipo de narrativa. Então, ela seria uma sanfona que ela estenderia, né, e poderia mostrar o caminho que a lebre e a tartaruga irão fazer no decorrer da história. A segunda ideia foi a história da Chapeuzinho Vermelho. É uma história simples também, só que um pouco mais complexa do que a outra, pois ela tem uma narrativa um pouco mais, vamos dizer, um pouquinho mais trabalhosa em relação a. Tem mais de um cenário, tem várias ações que acontecem, a Chapeuzinho percorrendo ah, dentro do bosque, depois tem o Lobo Mau e também tem a Casa da Vovó. Então, são várias ações que permeiam essa obra, né? Mas, e aí, como que a gente pode fazer? A estrutura, ela não precisa necessariamente compor todo o processo narrativo, né? A gente pode capturar pelo menos uma cena
e fazer uma composição dessa cena que a gente consiga entender de que a gente está falando dessa história. Então, a ideia aqui é fazer uma estrutura também com sanfona, porém essa sanfona ela vai ser dividida em camadas, né? Ela vai ser em vários planos e aí a gente vai construir um cenário com esses planos e colocando os personagens. A Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, e aí a gente vai compondo esse cenário para que a gente consiga se habituar nessa história. E, por último, eu pensei não em uma história, assim, mas é uma narrativa, é um processo natural que seria a metamorfose, né? A evolução de um inseto. Diferentemente das outras, que são narrativas com uma história mais definida, esse processo ele é um pouco mais direto, né? Essa parte da metamorfose, né? Então eu pensei em construir um livro que seria uma espécie de um cartão infinito que você dobra e vai dobrando e ele vai virando outras cenas, né? Então aí a narrativa, que seria uma narrativa de transformação, que seria um tipo de uma evolução, e eu acho que a melhor estrutura que cabe aqui seria a estrutura desse cartão infinito. Bom, as ideias já estão colocadas aqui, então a gente vai começar pela ordem. E aí, para vocês também podem construir o seu painel de ideias e formatos, e aí vocês podem adquirir algumas ideias. Tem muitas ideias, a gente consegue no Pinterest ou também em livrarias, né, pesquisando esse universo mais lúdico. Bom, então aguardo vocês na próxima etapa. Muito obrigado. Nesse momento, vamos iniciar a nossa primeira confecção do livro A Tartaruga e a Lebre. Bom, vocês vão utilizar o material complementar que está disponível na descrição do vídeo. Ele já tem as demarcações para fazer os cortes. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como eu cheguei até essas demarcações, porém depois de ter feito as marcas, a gente vai prosseguir junto com os cortes. Bom, eu fiz 3 planos de montanhas, que seria o cenário, e essas 3 montanhas elas vão ter uma aba em cada uma delas. Só na última, se não me engano, que ela não vai ter aba, que seria a mais embaixo. O que vamos fazer? Vamos recortar essas tiras na horizontal. Então, ele vai ficar 3 pedaços. O maior embaixo, depois um outro pedaço e depois mais um outro pedaço que sobrar. Retire alguns excessos que sobrarem, principalmente da parte maior de baixo. E agora vamos fazer o recorte. Recorte mais ou menos na demarcação onde eu fiz o desenho das montanhas. Ela é uma guia para vocês fazerem as marcações. O importante é que esse procedimento seja feito com papel um pouco mais grosso, pode ser uma gramatura 180. Depois de ter cortado as montanhas, vamos fazer os vincos. Vamos vincar as abas e a parte de baixo que complementa a nossa primeira montanha. Bom, agora que a gente fez os vincos, vamos fazer a colagem. Para colar, a gente vai dobrar a aba e aí a aba do segundo ela vai ir na frente, no lado direito do primeiro.
e a aba do terceiro vai no lado esquerdo do segundo. E aí complementa uma paisagem. Se ficar algum excesso, a gente faz o recorte. Agora vamos cortar o restante dos personagens que compõem a nossa história, que seria a lebre e a tartaruga e o restante do cenário. Aqui eu escolhi 3 lebres e 3 tartarugas. Como se trata de uma história, de uma corrida, é uma continuidade, vamos colar eles dentro desse espaço de movimento. Então vai ter primeiro a lebre dormindo embaixo da árvore, a parte da chegada e da partida. Aí depois a gente pode colocar uma tartaruga antes da lebre no primeiro plano, porque a lebre saiu correndo disparado. E depois a tartaruga cruzando com a lebre. E por fim, a tartaruga na linha de chegada, porque ela passou e a lebre atrás, se lamentando por isso. Para complementar, tem uma página de fundo que faz a paisagem do céu. E agora finalizamos o nosso livro da Tartaruga e a Lebre. Agora vamos dar início ao nosso segundo livro, o livro da Chapeuzinho Vermelho. Bom, novamente vamos precisar do material complementar que está na descrição do nosso vídeo. Neste material complementar tem uma parte que tem um retângulo com várias retas paralelas a ele. Essa estrutura ela serve para a gente fazer a parte que vai dar os níveis de profundidade do nosso livro. Ele vai ser uma da estrutura principal do nosso livro, que é a estrutura de concertina. Bom, o que vamos fazer? Vamos ter que recortar e vincar essas retas. Depois disso, vamos fazer a dobra. Junto com esse material, tem um outro retângulo que nós vamos colar junto com esse retângulo com essa sanfoninha. Então, pegue a cola e cole essa outra parte da estrutura. Isso serve para como se fechasse como um livrinho. E aí fica mais fácil de manusear também. Bom, agora nós já temos a nossa estrutura praticamente pronta. Ela vai ter 4 níveis. Agora, com a nossa estrutura pronta, vamos pegar a outra parte do material complementar, que são os personagens e as partes do cenário. A Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, a casa e as árvores. E também a graminha para compor melhor o cenário. Bom, vamos recortar e, após ter recortado, vamos colar na estrutura, né? Fazer a montagem desse cenário. Bom, pensei em colocar a casa no fundo, então ela vai ficar colada na aba do fundo. A gente então vai ser o plano final, né? Em primeiro plano vai estar a Chapeuzinho Vermelho e mais por trás, escondido das árvores, vai ficar o Lobo Mau. Esse material que eu fiz para vocês, ele é um material já impresso e já colorido. Mas se vocês quiserem, vocês podem complementar com desenho com lápis de cor, enfim. Isso vai da preferência de cada um de vocês. Aqui já estou colando a Chapeuzinho Vermelho em primeiro plano. E a floresta seria uma floresta densa, com árvores bem grandes. Então, a intenção aqui foi feito só os troncos. Como uma historinha que não tem tem um ar um pouco sombrio, aqui eu coloco nessa característica de uma floresta mais sombria. No arquivo também ele está um pouco mais sombrio, porque tem uns olhinhos vermelhos, que seriam os morceguinhos. Bom, agora eu estou colando a última árvore, são no total 7 árvores, e o nosso lobo ele vai ficar escondido atrás da árvore.
Isso a gente já consegue concluir que essa história se trata da história da Chapeuzinho Vermelho, tanto porque é uma história muito famosa e esse cenário ele já consegue compor toda essa narrativa. Então, agora, após a colagem, nós finalizamos o nosso segundo livro, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Agora estamos no nosso terceiro e último livro, que é o livro Metamorfose. Esse é um livro muito interessante porque ele é bem diferente das outras duas estruturas. Primeiro, vamos pegar o material complementar, que é um monte de retângulos, um monte de quadrados que formam um quadrado maior. Bom, aqui eu estou medindo esses quadrados, mas você já tem as medidas corretas. O tamanho do papel é aproximadamente 20 por 20. E nesse papel de tamanho 20 por 20, vamos fazer 16 quadrados, que dariam 16 quadrados no tamanho 5 por 5 centímetros. Aqui eu meço manualmente, mas vocês já têm isso já tudo posto. Depois que a gente fizer as marcações, agora a gente vai fazer junto o processo de vinco. Vocês vão vincar também todos esses quadrados de todos os lados possíveis. Ele precisa ficar muito maleável. Então, essa estrutura ela deve ser feita com papel um pouco mais grosso, pode ser uma gramatura 180. E a outra, que tem as imagens, ela é um papel mais fino, um papel 190, 100 no máximo. Bom, depois de fazer todos esses vincos, vamos pegar os quadrados do meio, esses 4 quadrados, e vamos retirar, vamos cortar. Você pode fazer isso com estilete, que fica mais fácil. Agora temos um quadrado com um vazio por dentro. Bom, vamos pegar as abas da frente e de trás e vamos colar elas. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Quando a gente dobrar o papel, vamos fazer o mesmo procedimento, só que nas partes que não colamos. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. E novamente vamos dobrar, só que no sentido oposto. Depois de ter feito a dobra, nossa estrutura está praticamente pronta. Então você faz um teste abrindo e fechando para ver como que vai ficar a sua estrutura. Se ela tiver você tiver um pouco de dificuldade, você vinca para fechar e abrir melhor. Agora, com a estrutura já pronta, vamos colocar as imagens na estrutura, né? Bom, eu vou pegar aqui a outra parte do material complementar, que são essas 4 fases da metamorfose de uma borboleta, né? A fase do ovo, da lagarta, do casulo e da parte da borboleta. O que nós vamos fazer? Vamos recortar esses 4 quadrados. Esses 4 quadrados, eles são uma medida um pouco menor do que o outro da estrutura. Eles têm 9,5 por 9,5. Agora vamos entender como funciona essa estrutura. Ela abre de um lado vertical e o outro lado horizontal. E ele sempre alterna. São 4 lados diferentes que ela vai abrir. Primeiro na vertical, depois na horizontal, depois na vertical e depois na horizontal. Bom, as nossas imagens ela tem uma sequência de sentidos, então vamos pegar as partes que são o início e a terceira parte e cortar na vertical. A segunda e a quarta parte elas vão ser cortadas na horizontal. Porém, o corte ele só determina a posição que vai ser virado. Quando a gente vê a imagem, elas sempre vão estar na mesma posição. Agora, com as nossas partes já cortadas, vamos fazer a colagem. Vamos pegar a parte do casulo e vamos colar na vertical,
faz uma pequena dobra para não amassar quando for fazer as dobras já coladas, e a gente vai colar na vertical. Como demonstrado na imagem, eu faço a colagem alinhando ao centro, sempre alinhando ao centro. Agora vamos fazer o processo para a outra parte, que ela vai ser na horizontal. Agora é a parte da lagarta, e a gente faz a colagem, e assim sucessivamente. Vertical, e por fim, a última parte horizontal. Agora, na última parte da colagem, vamos fazer vincar bem o material, dobre bem, e está finalizado o nosso terceiro livro. Com isso, nós terminamos a nossa oficina contando histórias com livros criativos artísticos. Muito obrigado, e se tiverem dúvida pode comentar nos comentários. Até mais, pessoal!